podcast da mídia, começando mais um vídeo bacaníssimo hoje, recebendo um convidado especial aqui no nosso programa, Já é top. né? Desde já agradeci, aí Mago, Tudo bom? tamo junto, Mais um, né? tá bem? Tranquilo. Tudo certo, né? Muita luta, A né? vida tá caminhando bem, os trabalhos estão fluindo, Graças a Deus. aí tá certo, coisa boa. É isso mesmo, gente, ó, e antes de começar o nosso programa, quero aqui agradecer a todos os nossos parceiros, agradecer ao Zé Delivery, né? Nosso patrocinador Master. É o maior delivery do Brasil. Zé Delivery, que também tá junto com a Disque Cerveja Gelada. Você pede automaticamente no aplicativo e quem faz a entrega é a Disque Cerveja Gelada. Então a gente vai subir aí o QR Code para você escanear na sua loja de aplicativos, seja iOS ou Android, tá bom? É só escanear o QR Code e baixa o aplicativo, faz o teu pedido. Lá não tem só bebida, tá bom? Tem também os petiscos, Tem um monte de coisa lá, velho, diferente. bem completo o aplicativo, bem completo mesmo. Zé Delivery, o maior delivery do Brasil. E o nosso outro parceiro master aqui do nosso podcast é o Mercadinho Tucano. Nosso parceiro Fernando, obrigado Opa. pelo carinho, obrigado pela parceria, obrigado por acreditar no nosso projeto, tá bom? É muito importante a gente ter esse apoio das grandes empresas, principalmente da nossa cidade, né? Isso é bacana. E aí, Guilherme, vamos começar. Vamos chamar o convidado especial de hoje. Vamos começar os outros parceiros aí, já já a gente fala mais um pouco. Eita, coisa boa. Mas vamos começar aqui com o nosso convidado. E Vamos aí? lá? Vamos lá? Chama. Chama. Seja bem-vindo, nosso querido convidado especial, João Paulo, o nosso padre daqui da nossa cidade. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por esse convite. É um prazer estar com vocês e participar desse podcast, algo também interessante para a nossa cidade, para o nosso povo. E assim, procurar de alguma forma se aproximar cada vez mais das pessoas, através também da fala, através também de um pouco de conhecimento, até da própria situação da pessoa que eu sou, né? Então é algo Sim. interessante também, né? Padre, há quantos anos assim, o senhor já está trabalhando com a religião em si, aqui na cidade? Quando foi que o senhor chegou aqui em Brejo? Conta um pouquinho da sua história antes de mais nada. Aqui em Brejo eu tenho agora, nesse período agora, eu tenho 5 anos. Então, mas já estive aqui antes, tive em 2009, 2010 e comecei em 2011. Trabalhava com o Padre Marconi, aí depois, no caso, eu fui para outra paróquia e ele continuou aqui. Aí passei em Belo Jardim, depois fui para São Domingos e agora estou aqui na sede de novo e agora assumindo a responsabilidade. Então aqui já tem 5 anos que estou por aqui. Sempre teve vocação para ser padre? Sim, eu posso dizer que meu chamado ele vem de berço, posso assim dizer. Deus sabe que tudo que faz, a gente não sabe nada. Mas desde pequeno tinha essa vocação ou esse chamado, me sentia vocacionado a esse caminho, né? A gente sabe que o caminho não é tão simples, porque eu morava num sítio, não sou gente de cidade, assim, morava dentro da cidade, eu morava num sítio. E vou morar num sítio, a vida é um pouco diferente, né? A gente Sim. acordar cedo, meu pai cuidava de vaca, então o filho mesmo pequeno, eu lembro com 6, 7 anos, já estava com ele trabalhando, fazendo as coisas que a gente tem que fazer. Então acordar 3h30 da manhã, 3h30 da manhã, 4 horas para ir tirar leite. Então tirava leite, depois dava a comida das vacas farelas, depois levava para o curral, voltava. Aí trazia os bois, o burro, botava o carro de boi nos bois, o caçoar nos burros. Aí depois ia tomar café, depois pegar palma, voltava, cortava, buscava as vacas, botava no curral, tomava banho, almoçava e ia estudar, né? Quando voltava à tardinha, à noite, já estava basicamente acabado. A gente, mesmo sendo novo, mas a gente tem também o nosso limite. Então, basicamente, chegava em casa, jantava e caía na cama, porque no outro dia já tinha que levantar cedo de novo, porque a rotina de sítio, ela Era não a parava, mesma, né? Então, era sempre a mesma. De onde você é? Natural de Arco Verde, Verde. município, lá no município, então, lá no sítio. Desculpa perguntar, mas qual a idade? Agora, 43. E qual era a idade nesse tempo aí dessa 7, correria 8 anos. da vida do Assim, mato? quando começou, 7, 8 anos, por Já aí, ou mais começou por cedo aí. também. Mas eu fiquei morando lá no sítio com meu pai até meus 14 anos. Bacana demais. E esse incentivo pela religião em si, ele despertou quando, assim, na tua vida? Minha família sempre teve, tanto pai quanto mãe, sempre incentivo religioso, no sentido que de vivência, de ir, mas só que não eram pessoas de muita participação, porque morava em sítio. Eu lembro muita gente ia para as missas de final de ano, a gente vinha para a cidade, né? cidade, tinha aquelas festas do comércio, que hoje em dia a gente não vê mais acontecendo, então a gente tinha.
Então a gente vinha para a cidade, ia para parque, mas quando era meia-noite tinha a missa do galo, então a gente ia para a igreja, participava da missa, depois da missa a gente ia para casa. Era basicamente a missa do sítio que a gente participava, né? Ou quando tinha lá na redondeza, as comunidades, alguma coisa que a gente ia. Mas sempre minha mãe é uma pessoa muito religiosa, meus avós também são muito religiosos também, né? Então tem toda uma bagagem que a gente também carrega. Assim, padre, como é que funciona na sua cabeça passar a mensagem de Deus para as pessoas? O que é que você sente? Olha, como pessoa, eu sou uma pessoa que me sinto muito tranquila, feliz naquilo que eu faço. Claro que a falar de Deus, né, é uma coisa que torna-se fácil, mas nem pode tornar-se difícil, porque o entendimento está onde você de fato vai semear. A gente encontra diversas realidades, né? Então são, até como a palavra diz, que a gente tem em diversos terrenos. A palavra pode cair em diversos lugares, né? Terreno bom, terreno bom, Sim. ou terreno ruim, terreno com E espinho. principalmente no dia de hoje, né? Então, a gente pode ter uma mensagem que seja fácil da gente poder anunciar e poder também chegar às pessoas, mas também podemos encontrar muitas dificuldades. Hoje a gente vê que a gente tem podemos dizer assim, uma geração um pouco mais difícil nesse sentido, porque é uma geração muito sentimental ao mesmo tempo. Se deixa levar por muitas coisas, então aquilo que muitas vezes é de moda, então é aquilo que vai levando as pessoas a poder viver. Então parece que a gente tem que lutar contra essas situações que parecem ser tão simples, mas na verdade é aquilo que mais seduz. Mas é um desafio grande, né? A gente poder semear, a gente poder também ajudar as pessoas nesse caminho também da evangelização. Levar a mensagem de Cristo para as pessoas existe uma certa dificuldade, porque assim nem todo mundo tem a mesma cabeça, cada cabeça é um mundo, né? Cada cabeça é uma interpretação. E assim no mundo de hoje, né, tendo a rede social, tendo a internet, como é que o senhor lidar com essa questão de rede social? Como é que o Como ele senhor leva convence, né? Como é que convence as pessoas, como né? é que o senhor convence as pessoas? Como é que o senhor leva a mensagem de forma mais que as pessoas entendam mais rápido? Porque assim, né, a gente sabe, quando as pessoas têm um discernimento muito bom, assim, de entender a palavra de Deus, Exato. é muito bacana. Mas a gente entende também que, por exemplo, minha mãe é evangélica. Eu sei que na religião em si, existe alguns que fazem chacota e através de mensagens também dentro das redes sociais. E como é que o senhor trabalha isso também com, com, com os seus sacerdotes? Eu acho que é isso que é assim que chama, né? Sacerdócio. É, isso. E aí, como é que o senhor trabalha essa questão também, tendo a internet hoje, né? Assim, a gente antes, vou dizer antes porque eu vou falar um pouco antes da pandemia, vamos dizer Sim, assim. A gente tem um antes e tem um depois, né? A gente tem isso, uma vida antes e depois. Eu acho verdade. que todos nós nos reinventamos em muitas coisas antes da pandemia, que não parece ser uma coisa distante, mas está muito próximo. A gente está aí há 3, 4 anos da pandemia, mas já é uma coisa que está muito ligada ali. A minha ligação com rede social era uma coisa muito pequena, vamos dizer assim, muito ligada àquilo que é uma postagem, uma besteirinha que a gente coloca e tudo mais. Mas com a pandemia a gente começou a tomar uma dimensão um pouco diferente, porque ela foi pedido que a gente se reinventasse mesmo. Então, no sentido a nível de paróquia, a gente teve que correr atrás de tudo para poder ter um material, para poder a gente colocar alguma coisa para as pessoas, porque existia a carência, a gente não tinha o que fazer. Então, todo um reinventar-se e aprender, porque é um mundo completamente diferente. Uma coisa é você postar uma foto, uma coisa é você saber como essa foto vai chegar às pessoas, que qualidade ela tem, né? Como ela vai de alguma forma atingir as pessoas. Uhum. Então tudo é uma preocupação que ela muda com aquilo que a gente vai também entendendo, né? Não é tão simples. E aí a gente pôde de alguma forma nesse tempo de pandemia trabalhar mais ligado a essa parte de mídia. Então seja vídeos, seja ao mesmo tempo transmissão das missas, né? Então a Uhum. gente chegar até um pouco esquisito a gente dizer assim, eu vou falar com uma câmera, né? Então, para quem não tem costume, então a gente tem que dirigir-se a uma câmera, mas do outro lado existia pessoas, né? Sim, Então, sim. como a gente lidar, porque o costume da gente é lidar cara a cara com as pessoas, né? Mas isso muda um pouco a figura das Sem ver as coisas. reações das Isso. pessoas, né? Então, tem gente que pergunta como é que você consegue? Então, não é questão de querer ou perguntar como consegue, mas a gente fazia. Tem que fazer. E é o trabalho que a gente tinha que fazer naquele momento, né? E as coisas foram mudando, foram caminhando, a gente está aqui hoje, mas a gente não deixa de lidar. Hoje em dia a gente usa as ferramentas que a gente ainda tem, seja transmissão de missa, seja postagem de coisas, para poder chegar até as pessoas. Na época da pandemia, diariamente eu tinha, acho que mais ou menos 1.200 pessoas que eu tinha contato. Porque exigia de mim, de alguma forma, Isso na live, no caso. lives e ao mesmo tempo pessoal.
porque eu acabei fazendo Caramba, gente. algum grupo de transmissão, porque eu tenho muitas amizades, não só no Brejo, mas fora também. Então essas pessoas estavam completamente ligadas a mim. Então, do que eu fazia, do que eu mandava, do que eu informava, do que eu ajudava em alguma coisa, então a minha responsabilidade também estava aí. Eu não atuava fora, no sentido de poder estar com as pessoas cara a cara, mas, vamos dizer, tinha uma paróquia virtual, de manter, de poder estar perto de alguma forma, escutar, orientar. Quantas pessoas não me procuravam, né, para poder perguntar alguma coisa, querer uma orientação, e a gente estava à disposição para isso. Com a pandemia, a busca religiosa ela diminuiu, aumentou após a pandemia? Sentiu esse aumento, essa diminuição? Teve, eu acho, duas faces das coisas, né? A gente teve o começo, que o povo volta com aquela sede, aquela vontade todinha, aquela empolgação, mas em contrapartida depois já encontra também um mundo aberto para todo o sua vida, seu desregramento em algumas coisas, que aí muita gente permaneceu em algumas coisas, mas outros também afrouxaram em outras também. Então tem um pouco de equilíbrio, mas tem muita gente que foi e não voltou mais, né? E tem gente que nunca foi, já chegou, Começou aí, né? né? Então tem esse pouco de situações que a gente aí acompanha. Top. A gente não deu uma pausazinha, mas a gente tem um presente também, né? Da Isso, gráfica. boa. Rally, pega ali, por favor. Presentinho pra ele. Traz uma água pra gente também. Que o papo aqui vai fluir, a gente vai precisar de água. Gente, hoje o papo é diferente porque a gente tá seguindo realmente uma pauta pra gente realmente trazer, né, um bom assunto pra vocês. Presentinho. Tá aí a caneca da gráfica, Mais que legal. mais que legal, meu parceiro Carl Chagas, Gosto muito de caneca. top. Pronto. Foi pra Acertamos pessoa no certa, presente. né? Vou colocar aqui uma aguinha. Coloca aí pra gente. E, gente, vai deixando o like aí, tá? Vai se inscrevendo aí no canal. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda quarta-feira tem conteúdo pra vocês, tem vídeo novo, seja de convidados, seja os nossos vídeos de conteúdos que a gente tá planejando fazer. Já tem os vídeos aí nossos, né, do início que a gente fez, tem o que a gente fez com o Armando, que tá dando uma repercussão bacana também. Tá legal, tá legal. E vai nas nossas redes sociais também, que a gente tá postando os cortes, beleza? Todos os cortes, as partes mais importantes. Digamos que os cortes que a gente chama hoje os melhores momentos, né, do que rolou aqui nos nossos bate-papos aqui. E vamos continuar a conversa aqui com o nosso padre João Paulo. Boa. E aqui a gente tem essa pautazinha só para a gente manter o controle, né, e fazer a pergunta correta também. Padre, a religião, como a gente costuma falar, é algo que não se discute, né? Tanto seja você católico, evangélico, enfim. A Igreja Católica, por exemplo, é uma instituição em que o senhor faz parte. Mas nesses últimos anos, a gente vive uma crise, né? Existe uma crise de prestígio com a palavra de Deus. As pessoas ainda respeitam o instante, quando o senhor está falando lá, ou vem muita piadinha, principalmente, como a gente já tem falado das redes sociais, ainda vem aquelas piadinhas com postagens, ou até nas missas em si. Você fala a questão da palavra de Deus, ela nunca vai perder a credibilidade. Isso, nesse sentido. Ela exatamente, é sempre a palavra exatamente de Deus, isso aí. né? Porque ela nunca vai, de fato, deixar de ser o que ela é. Então, é a palavra de Deus, ou você acredita ou não acredita, também existe isso, é que é o fato da fé. Então, as pessoas, se elas dão credibilidade a ela, elas de fato vai realmente viver, vai procurar se esforçar, né, e vai procurar entendê-la. Claro que tudo a gente tem que procurar se aproximar. Às vezes tem pessoas que dizem assim, mas é tão difícil a gente poder entender a Bíblia. Mas como é que eu posso entender algo que eu não me aproximo dele? Não porque eu não tenho acesso, mas talvez porque eu não tenho interesse. Porque se a gente falar de uma amizade, quando a gente vai conhecer um amigo, o que a gente faz? Se aproxima, a gente procura conhecer para poder, de alguma forma, entender aquela pessoa. Né? Então, mesma coisa da palavra. Aí, quando a gente fala a questão da credibilidade, no sentido de o que ela pode fazer, então a gente entende, sim, que ela pode fazer muitas coisas e tem feito realmente muitas coisas na vida de muitas pessoas quando realmente procuram ela e vivem essa experiência. Não como algo, vamos dizer assim, imposto. Porque se a gente coloca uma reflexão, a gente procura ajudar a orientar as pessoas, é de fato levando elas a uma consciência. Porque, acima de tudo, quando a gente fala de Deus, a gente diz Deus não quer ninguém forçado. A gente tem, de fato, sempre a vontade. E a gente sabe que a gente tem que lutar muitas vezes contra diversas situações que a gente passa por elas, que a gente enfrenta também. Às vezes a gente diz assim, eu não tenho tempo. Mas não tem tempo por quê? Porque você não quer, porque você não se organiza. Você pode escolher o seu tempo. Se eu vou sacrificar alguma coisa para poder estar com aquela outra parte também.
para poder, de alguma forma, valorizar o que é importante para mim. Então, é importante tudo isso. Claro que você diz assim, às vezes, diante de alguma reflexão, existem algumas pessoas que, de alguma forma, fazem alguma chacota, alguma piadinha. Isso vai sempre existir, porque aí vai naquela questão do não aceitação, ou então do diferente que não me desce de alguma forma, então alguém vai sempre soltar alguma piadinha, alguma coisa. Mas, assim, dentro da questão da Igreja Católica, a gente sempre sabe disso, a gente procura ter respeito, né? Então, às vezes, a gente escuta diversas coisas aqui dentro de brejo, né? Para poder falar mal, para poder dizer isso, que aquilo outro. Eu não vivo desrespeitando ninguém, porque é de uma outra religião. Eu me aproximo das pessoas, posso conversar com as pessoas, né? Mas não preciso diminuir ninguém para poder dizer, não, você vai ter que vir para a minha igreja, porque minha igreja é a melhor, é a mais certa, você vai se salvar. Claro, um tem que fazer seu caminho. E aí você vai caminhar. Eu não posso forçar você a aceitar um caminho se você não quer, né? Então, às vezes, botar uma Exatamente. coisa na sua cabeça, uma ideia que você vai para o inferno se você não quiser seguir aquele caminho. Isso não é, de fato, uma coisa saudável. A gente tem que orientar as pessoas, mostrar a elas, de fato, um caminho de salvação. Como a palavra de Deus mostra. Vamos caminhar, vamos caminhar. Aí você vai discernindo e vai vendo o seu caminho, que é um processo, uma evolução, e um caminho que você vai abraçando, né, para poder viver. Ele deixou um gancho bem importante aí, que é sobre as pessoas querer ou não seguir o caminho da palavra de Deus. Então, assim, é o que muita gente fala. Automaticamente, eu acredito que é assim, né? Quando o senhor se tornou padre, agora é santo, não sei o que e tal. Então, assim, é nessa pergunta que eu quero entrar agora. O que é ser santo para o senhor? Isso é em relação a de fato, o conceito de santidade mesmo. Porque, assim, tendo em vista que todo mundo entende errado o que é ser santo. Então, para o senhor, o que é ser santo, assim, na sua definição? Porque é como você coloca a questão da definição das pessoas, né? Então a Sim, gente olha uma imagem de um santo, é dizer que ele é o santo. Na verdade, é o exemplo que ele dá. Então, se eu vivo a palavra de Deus, se eu me dedico a ela, então estou vivendo realmente um caminho de santidade. Porque eu posso ser santo dentro da vida normal como um jovem, eu posso ser santo dentro da vida familiar como um casal cristão, né? Então, eu vou viver uma vida de acordo com aquilo que eu sou chamado. E assim procurar dedicar minha vida também a Deus. E a santidade não quer dizer que eu tenho que estar no altar, né? Tá lá uma imagem minha, não precisa. Não é para isso que eu vivo a minha vocação, a minha vida. Mas para um dia, se Deus quiser, eu estar no céu, merecer o paraíso. Minha vida realmente seja pautada naquilo que é de Deus. Aí a minha santidade está aí, em viver bem aquilo que Deus me pede. se eu não me engano, uma frase que eu vejo muito. É a gente ser a semelhança, né? A gente ser a semelhança. Porque a gente no caso se assemelha assim ao próprio Cristo, né? Sim, A gente é o filho de quem? de Deus. Então, Deus é quem? É o Santo dos Santos? É, verdade. Então a gente deveria se assemelhar cada vez mais a Ele. Claro que a gente vai sempre estar, tipo, brigando com as nossas mazelas, com as dificuldades que nós temos. Então a gente vai saber que muitas vezes a gente vai bater diante de uma situação, a gente pode ser fraco, a gente pode cair, a gente pode caminhar por aquilo ali, mas a gente deve estar sempre consciente do processo que a gente está fazendo. O seu tempo não é meu tempo. O meu tempo não é o seu tempo. Tem pessoas que podem mudar de vida rapidamente, mas tem gente que pode passar a vida todinha. Porque é um processo de vida e cada um vai tendo seu processo de conversão, né? Então, tem coisas que a gente vê muitas vezes que acontece e o povo diz, não, tem que ser rápido assim, tem que mudar de uma hora para outra, da água para o vinho. Pode acontecer, mas cada um tem sua história. Obviamente que numa situação como essa mesmo, assim, de uma pessoa, não vou dizer se tornar, mas se converter de fato. O senhor já passou por algumas situações, eu creio que sim. Mas assim, teve alguma situação que o senhor não esquece, assim, da pessoa ter mesmo vários bloqueios em relação até mesmo às críticas das pessoas, porque a pessoa se converteu e tal. Teve alguma situação assim, em especial, alguma situação isolada, nesse caso? Elabore melhor a pergunta para mim entender, que eu não entendi. A pergunta é o seguinte, por exemplo, a pessoa estava meio perdida mesmo, e aí o senhor deu o rumo para aquela pessoa. Teve uma situação assim que o senhor pode descrever para a gente do que tem que ser feito caso a pessoa que está nos assistindo queira se converter, queira conhecer mais a Jesus, queira conhecer mais da palavra do Senhor. Porque assim, eu posso dizer que cada caso é um caso. Aham. Então eu posso dar várias orientações. Você pode trazer um problema para mim, ele pode trazer o mesmo problema, mas tem coisas nas situações que eles vão estar sempre um toque diferente. Quando eu sento com É você para exatamente isso poder que eu lhe quero saber. escutar e lhe orientar, eu vou olhar você, sua história, tudo aquilo que está movendo a sua vida. Você pode passar pela mesma coisa que outra pessoa passa, mas nunca posso dizer que a mesma orientação ela vai bater para você.
Então, a gente pode falar coisas parecidas, mas nunca vai ser igual. Não porque eu queira ser diferente, mas porque cada pessoa tem uma história. E cada situação, muitas vezes tem um sentido para estar ali, para estar afetando naquela situação. Então, para poder orientar uma pessoa, a gente não pode simplesmente ter uma receita. É prontinho isso aqui, aí. Não. A gente tem que orientar, procurando É escutar, todo um procurando processo, ajudar. né? Porque, assim, eu digo, hoje a gente tem sempre atendimentos na paróquia. Pessoas que trazem situações, que trazem realmente a sua vida com coisas que a gente procura escutar e orientar. Tem coisas que, assim, vamos dizer, não precisaria dizer nada. Porque a pessoa já sabe o que fazer. Sim, sim. Porque Mas ela procura. Mesmo assim. mas ela procura, porque a decisão é da pessoa. Ela sabe disso. Mas ela tem que, de fato, tomar a decisão. Tem pessoas que protocolam muito a questão da tomada de decisão. Às vezes não está preparada, às vezes realmente não quer. E aí, eu vou forçar ela a fazer alguma coisa que ela não quer? Não, porque ela está livre para poder também fazer as coisas no seu tempo. Então é um processo que a gente vai vendo que isso vai acontecendo e a gente vai vendo que aos poucos tem muitas pessoas que realmente tomam decisões, já sabem o que fazer, não que vai se tornar autônomas, mas que de alguma forma tomam uma decisão que vai fazer o benefício a ela. E falando em processo, o que o senhor teve que deixar de fazer para se tornar um padre? Que muita gente não sabe, né? Do que o senhor se Muitos abdicou. desafios, né? Porque assim, eu entrei no seminário muito novo. Então eu vivi, meus 17 anos eu estava no seminário. Mas assim, o que eu pude viver, eu vivi, no sentido, não tinha uma vida de uma pessoa muito desregrada, podemos assim dizer. Sim, Eu sim. era o matutinho do sítio, então Uhum. era uma pessoa muito tímida. Então hoje vocês me verem falando, mas antes para sair uma palavra da minha boca era uma coisa mais difícil. Tanto que às vezes as pessoas vêm, chegam perto de mim, então às vezes não me conhecem, então conhecem de vista, e ela tem a imagem da igreja e vê a imagem do pessoal. Pessoalmente, se eu não tenho intimidade com a pessoa, eu não vou estar puxando assunto com ela porque eu não tenho essa liberdade, vamos assim dizer. Né? Mas a gente vai aprendendo com a vida a poder lidar com as coisas e a melhorar cada vez mais. Então, por entrar novo, a gente foi, de alguma forma, deixando para trás realmente a vida que a gente poderia ter, no sentido, uma faculdade, ter um futuro. Claro que, pelo meu chamado, não teria isso, porque a gente, quando entra no seminário, a gente também está no processo de discernimento. O discernimento leva você a dar passos. Então, cada ano é um processo. Até chegar no último dia da minha ordenação, eu deveria também ter ciência disso, para poder justamente escolher, eu quero ou não quero. Eu não estou lá obrigado, estou lá porque eu, de fato, eu quero. Isso é interessante saber, porque assim, ser padre, eu quero ser padre, não é assim. Primeiro tem que ter o chamado, né? Tem um chamado. E aí você passa um ano que E você é o chamado divino, viu, gente? Sim. Entendam. é um ano que você no caso tem um acompanhamento vocacional para poder no caso naturalmente seria uma vez por mês a gente tem um encontro. Aí tem um grupo também de jovens que vão para lá também, tipo lá em Pesqueira. Isso é de estudos ou de capacitação, assim, pra... Seria para um tipo encontro com temas vocacionais. Certo. Para ir escutando, para ir vendo, para Tá. acompanhando a situação, Ter cada uma experiência, pessoa né? também, isso. Aí depois daquele ano, então, se você passa por aquela situação todinha de acompanhamento, de certo, então aí você vai entrar no primeiro ano, no seminário. Aí passa um ano todinho em Pesqueira, morando lá, convivendo com um grupo de jovens também estão lá, e estudando, porque no final do ano a gente também tem um vestibular, que a gente entra como universitário normal, a gente faz faculdade de filosofia e a faculdade de teologia. Então as duas são seguidas. Primeira filosofia, a gente começa estudando, passando no vestibular. Se não passar no vestibular, é para casa. A condição para a gente também viver a vida religiosa também é o estudo. Porque no caso, a gente hoje em dia, que a gente está vivendo hoje em dia, a gente não pode pensar uma pessoa que vai estar à frente de um povo e não tem uma cabeça para poder governar ela. Então a gente tem que também ter um estudo para isso. Onde é que a gente vai formar uma pessoa daquela forma? A gente está estudando numa universidade. Hoje em dia a gente tem nossos seminaristas que estão lá na Universidade Católica, em Recife. Não é porque a Universidade Católica só ensina coisa católica. Lá existe todo tipo de estudante, todo tipo de faculdade. Bacana. É uma das maiores do Recife, né, da capital. Então, todo mundo estuda, eles estudam também. Agora, dentro da área de filosofia, dentro da área de teologia. E aí o senhor já começou a atuar... Demorou muito para o senhor começar a atuar depois desse processo aí? Que são, no caso, a gente passaria 10 anos ao todo. No caso, o primeiro ano, aí tem os 8 anos de faculdade e o último ano, que é o ano de estágio. Aí depois do ano de estágio, aí a gente é marcado as ordenações, que é a diaconal e depois vem a presbiteral, que é de padre. E aí tem aquela pressão, como é que é?
Tem e não tem. Poderia dizer assim, é um tempo que a gente, assim, por estar sair do seminário e ir para uma realidade paroquial, então a gente vai começar a ver como é que a coisa funciona. E já está preparado também, de certa forma, né? Tem, a gente teoria. Porque a gente sabe que tem muitas coisas de faculdade que a gente tem teoria na cabeça, mas na prática a gente tem uma outra realidade. Né? Então a gente vai começar a aprender como é que vai funcionar a vida paroquial. Não é que a gente vai atender as pessoas, mas a gente tem que lidar com as pessoas, a gente vai acompanhar um grupo, a gente vai escutar algumas situações, vai ver como funciona uma secretaria paroquial. Então, todo um sistema que a gente vai acompanhando ele, que faz parte da nossa vida. Que a gente tem que administrar, a gente tem que ser um monte de coisa para poder fazer a nossa missão acontecer. Bacana. Eu vou pular só uma pergunta aqui, porque eu vou deixar mais pro final essa. Essa também eu já ia pular. Que é um assunto também. Eu ia perguntar. Essa aqui é interessante, hein? Para quem não sabe, o que é a adoração ao Santíssimo Sacramento? Boa. Adoração, a gente faz... O Santíssimo Sacramento seria a hóstia consagrada, né? Então, seria a gente saber que dentro da religião católica existe o sacramento da comunhão, no caso. Então, é o corpo e o sangue de Cristo, no caso. E a hóstia, no caso, ela é consagrada toda missa. Mas aquela que a gente deixa no sacrário, que tem um recipiente da igreja... Foi uma parte que eu prestei bem atenção. Eu assisti outros podcasts de padre. E ele falou exatamente sobre esse ponto aí. Tem como é que chama? Sacrário, é? Sacrário. Vocês guardam lá, Isso. faz uma reserva, aí como é que funciona? Vocês doam para doentes, algumas coisas Isso. assim? Porque aí, no caso, a gente tem... Aí quando a gente fica lá, a hóstia fica lá. Então, quando a gente tem um momento de adoração, então a gente tira, coloca no ostensório, que é aquele grande, que tem até umas hastes ao redor dele, que muita gente diz, eles adoram o Deus Sol. Não é um Deus Sol, aquele é só um instrumento que a gente coloca também a Eucaristia dentro dele para adoração, tanto que ela fica visível. Até então ela fica nas âmbulas, que são os recipientes, fechados. Não é visível. Né? Tanto que a igreja não permite. Tipo, celebrar a missa com cálice de vidro, âmbulas de vidro. Tudo não é permitido, porque justamente não está naquilo ali, o sentido. De ter que estar mostrando o vidro seria um material digno para aquilo ali também. Né? Tá, e aí fala mais sobre essa questão assim, do evento mesmo em si, de como acontece, essa... Até a adoração a gente não... Eu fui criado no evangelho, então eu sei que é Santa Ceia, né? Não, aí na adoração é uma coisa. Entendo, é isso. E missa, que seria Santa Ceia, seria outra coisa. No caso, são duas coisas diferentes. Boa, aí tá vendo? Vou saber. Aí a adoração a gente faz, aí coloca no altar, tem a exposição, e aí tem justamente essa questão. A gente ali se coloca estando de frente à hóstia consagrada, que está realmente a presença eucarística de Jesus Cristo. Porque lembramos, aí voltamos lá para a última ceia. Quando ele disse, ele tomou o pão e disse, isto é meu corpo. Né? E tomou o vinho e disse, é meu sangue. Então, para o católico, está ali a presença real de Jesus na Eucaristia. E tanto que ele diz lá, fazer isso em memória de mim. Então, fazer isso em memória de mim, até as palavras tomam força diferente. Porque memória não tem nada a ver com lembrança. Memória é a atualização daquilo que você vive, ou que você viveu. Lembrança é lembrança. Eu me lembrei do que o celular ficou em casa. Mas uma memória, ela traz a emoção, ela traz A memória é marcante, né? Ela traz você até uma lágrima, pode até escorrer do seu olho, porque você sentiu um arrepio, uma verdade que dali é passada para você. Então, para a gente, o sentido da Eucaristia é realmente de realidade. Não é de memória, não é de lembrança, mas é realmente de uma memória. Então, a gente adora Jesus presente na Eucaristia. Então, a adoração a Jesus. Então, estarmos diante dele é realmente reconhecer a sua presença na Eucaristia. E se for falar de ceia eucarística, seria justamente falar de missa. Aí é uma história que a gente vai trabalhar bastante coisa. Vai falar daquilo que ela é realmente, porque a gente vivencia um momento, vamos dizer assim, de uma grande oração. Da gente reunir a igreja, reunir o povo para poder, naquele dia, naquele momento, a gente vivenciar esse mistério da fé. Que seria o momento que Jesus celebrou a sua ceia com seus discípulos. Então a gente atualiza esse mistério toda vez em que a gente celebra justamente a Eucaristia, celebra a missa. Bacana demais, rapaz. É bom saber. Porque, assim, isso são coisas de muito estudo também, né? São coisas que você tem que aprofundar. Quem tem curiosidade para poder justamente conhecer muita coisa, eu digo assim, eu trouxe isso aqui é o Catecismo da Igreja Católica, que talvez muita gente olhe, assim, acha que catecismo é aquele que a gente recebeu na primeira Eucaristia, que é um bem pequenininho, que tem só algumas orações. Isso aqui contém todas as coisas que a gente usa dentro da fé. De orientações, Isso é um livro de estudo, padre? Sim, a gente poder utilizar, a gente teria o catecismo, Bíblia,
para poder a gente ter como sempre base, para a gente ter realmente um caminho e saber onde é que está fundamentado muitas coisas. Porque daqui a gente tem a questão da doutrina da igreja, que ela que orienta, do que ela diz, o que ela está colocando para a gente saber. E aqui a gente tem a fundamentação de tudo, que é a palavra de Deus. Então não podemos caminhar só uma coisa. Mas aqui está justamente a verdade que a gente segue, a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas aqui tem as orientações que a igreja, pelo seu histórico, pela sua vivência, pelo seu tempo que se tem de igreja, então a igreja tem suas coisas e é importante que elas sejam realmente documentos, sejam realmente coisas que a gente tem como orientação, porque não é fruto de uma coisinha que a gente conversou agora e que amanhã pode ser desfeito. Não, é fruto de concílios. Concílios a gente reúne de tempos em tempos os cardeais, os papas de diversos lugares do mundo para poder ali estudar alguma questão e de fato decidir. É isso aqui que a gente vai caminhar com isso aqui. Não é uma coisa que eu decido, ou que você decide, ou que eu decido, não. É uma coisa feita em comum. Por isso que a gente fala de igreja católica. Né? Então, a catolicidade, né? Essa igreja realmente que a gente está seguindo e sabendo que ela é universal também no mundo. Não é só uma igreja que você abre o que você quer ali, o outro abre o que você quer ali. Não, ela é a mesma linguagem, é o mesmo perfil. Existe um padrão universal, né? Isso. Claro que quando você diz, mas aí os padres não têm perfil diferente, claro, porque cada um vai ter sim seu pensamento, tem às vezes seu modo de colocar alguma coisa, ou mesmo até de dirigir a sua igreja, mas a orientação ela é sempre a mesma, nunca vai mudar. O rito é sempre o mesmo. E assim, falando sobre a questão do padre lidar com isso, quero chegar um pouco antes. Como foi que Deus chegou na sua vida, como que foi a virada de chave, como foi todo esse interesse, de fato. Como foi que brilhou no seu olho assim e dizer assim, poxa, isso aqui, Deus é maravilhoso, enfim. Assim, mudou sua vida, né? Quando eu falava lá no começo da entrevista a questão que eu morei no sítio até certo ponto, então quando a gente veio para a cidade, que teria para concluir a 8ª série e continuar os estudos, que era o pensamento do meu pai, então imagine uma pessoa solta dentro da cidade com N possibilidades, era eu. Então tinha liberdade para poder buscar um caminho ou não. E aí, assim, eu fiz amizades com diversas pessoas. Eu gosto muito de esporte. Então, eu tenho um amor... Qual esporte, Paulo? Tenho um amor muito grande por voleibol. Bacana. Eu joguei muito tempo. Aqui, quando eu estava aqui, eu jogava bastante. Logo em 2009, 2010, jogava muito com os meninos. Lá no campo tinha uma quadrinha ali atrás, de terra. A gente jogava muito lá. Então, fiz muitas amizades. Depois também comecei a jogar handebol no colégio também. E tanto que isso foi até me levando. Até chegou um tempo que a gente foi jogar até o Pernambucano. Bacana. A gente ficou em segundo lugar jogando o Pernambucano. Porque aí, dessas situações, muitas coisas vão aparecendo, né? A gente tem oportunidades para jogar. Depois me puxaram para ir jogar numa escola, que é a Escola Melhor de Arco Verde, porque era um jogador bom, então sempre tinha a questão de bolsista para poder manter o time da escola. Então, e assim a gente ia. E aí, assim, a gente tinha esse caminho, mas assim, eu vivia muito com as minhas amizades, mas só queria saber de jogar, de sair, né? Então, sair num carro com som alto, não era de bebedeira, mas ir para casa das meninas que a gente conhecia e ia lá, ficava. Era uma vida assim. É tanto que a gente ia para missa, mas ia para missa forçada, não ia para missa porque eu gostava. Mas ia tá vendo, manhã? Minhas irmãs e minha mãe dizia que ia, todo domingo eu ia. Mas lá na porta estavam meus amigos me esperando no carro para poder terminar a missa, entrar no carro e ir embora. Já ia andar. Ia embora. Mas participava daquilo que tinha que participar. Podia ir de cara feia, mas ia de jeito ir para missa. Beleza. Mas, em um certo momento, então, a gente começou a participar de vida de grupo jovem, também por insistência também das minhas irmãs. Então, toda semana a gente tinha reuniões, mas eu ia, no começo a gente ia com vontade, depois começava o turista, né? Então, ia uma vez, 10 não, e assim ia a vida. Mas, a um dado momento da caminhada, o grupo fazia um trabalho de assistência social. Assim, de pedir alimento, de ir às casas, de ajudar as pessoas, de fazer uma método de oração. Então, a gente começou a chegar em lugares que eu nunca tinha ido, tipo... dar um pouco de mudança na minha vida, assim, do que eu vivia, daquilo que eu estava vendo. Os contrastes das coisas. Eu chegava em casa que não tinha nada dentro de casa, estava só um papelão e a família dentro de casa, assim. Então aquilo começou a mexer comigo, né, essas coisas todinho. Então, dali por diante, a minha vida foi dando uma mudada. Então, de olhar diferente a vida, valorizar melhor também as coisas que a gente tinha, né? Então, comecei a mudar. Até a questão da participação de a igreja,
Aí, como eu falava, existia aquele chamado lá do começo, de falar de Sim. criança. Então, é como se fosse assim, desse um assopro naquela brasa que estava encoberta com alguma coisa ali e começou de novo a reavivar de novo aquela vontade. Mas foi esse processo também de vivência, de buscar, de participar, né? Não deixando de ter as amizades, mas separando também as coisas. Aí foi justamente dando uma mudada na minha vida de novo para poder seguir esse caminho. Então não foi uma coisa assim rápida, mas teve todo o seu tempo também para que pudesse acontecer. Bacana demais. Eu tenho uma pergunta. A questão Pergunta. dos jovens Isso. de hoje em dia, esse mundo complicado, como é que tá? Como é que a igreja faz para buscar esses jovens? O que é que a igreja oferece? Se os jovens estão querendo buscar também a religião católica. A gente tem sempre os dois públicos, né? A gente tem aquele povo que quer alguma coisa, mas também tem aquelas pessoas que não querem nada. É assim, é de momentos. Tem pessoas que querem realmente ficar, querem alguma coisa, querem realmente Se dedicar, arregaçar o braço, as mangas do braço para poder realmente fazer a coisa acontecer. Mas a gente tem, de fato, algumas pessoas que não estão muito preocupadas com isso. Se tem um evento, se tem alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, eles estão realmente se dedicando ali, fazem. Mas no dia a dia são mais distantes, mais indiferentes também as coisas. A gente está aqui na paróquia, a gente tem um trabalho mais com a JC. Então, a juventude, a gente trabalha mais com isso aí. Mas que não deixamos também de trabalhar dentro da Crisma, que também a gente tem um grupo. Hoje em dia, a gente está com mais ou menos 160 jovens e adultos que a gente está trabalhando semanalmente com eles também, com encontros e tudo mais. Então, a gente está acompanhando esse grupo de pessoas. E assim vamos fazendo o trabalho. Mas, então, mais diretamente, assim, de juventude, tem o EJC. Do EJC, como é que faz para participar? O pessoal que nunca participou. Eu já participei há 8 anos atrás, já sei como é o processo, mas para quem não sabe, como é que faz? O EJC depende muito da questão de como é feita o discernimento para escolhas, vamos dizer assim. Se você vai fazer inscrição ou se, no caso, vai ser indicação. Tanto pode ser uma coisa quanto outra. Depende do ano, como você tem a conversa com a equipe dirigente, então a gente vai decidir como é que vai ser feito. Esse ano, por exemplo, a gente fez com inscrição. Então a gente colocou 60 inscrições, a gente teve o dobro de inscrição. E se tivesse mais, teria tido mais ainda também, porque assim, existe também uma curiosidade para o EJC, porque o EJC também tem seus sigilos de coisas. Então não é, a gente pede sempre ao jovem, não falem o que aconteceu, deixe cada um ter sua experiência. Porque uma coisa é você ter uma experiência, ter uma experiência, mas cada um tem seu momento. Então pode ser bem diferente cada coisa, né? Então deixa, no caso ali em sigilo, não fala nada para que assim possa também fazer a sua experiência também ali. E pode ser que seja um momento transformador e pode também ser que seja só simplesmente a curiosidade. E o EJC tem uma faixa etária de idade? Como é que funciona? Ela chega em média hoje em dia de 25 a 27 anos, o máximo de idade. Mais de 15 acima. O normal é 15, isso. seria isso. Porque seria mais ou menos aquela coisa, você está começando ali a adolescência, apesar que tem muito. Hoje o mundo está mais rápido ainda na coisa, então às vezes com 10, 12 anos o povo já está mais adolescente do que muitos adolescentes por aí. E aí quando você pensar de 25, 27 anos, a gente tem que entender que ali já basicamente muita gente já está decidida na sua vida. Já tem casado, já tem arrumado família, já tem de alguma forma procurado outro caminho também, às vezes, então depende muito disso. Porque às vezes não é ficar esperando, mas você decide na sua vida. Bacana. Vamos dar uma pausa para chamar os comerciais, né? Vamos falar um pouquinho dos patrocinadores também. Boa. A conversa tá fluindo, tá bem. Já tá legal hoje. Mandar uma alusão pro nosso parceiro Kleber, Priscila, toda a turma aí do Disque Cerveja Gelada. Obrigado pela parceria, tá bom? O Zé Delivery, que é o delivery mais rápido do Brasil. Estamos aqui nessa câmera agora, né? É isso aí, ó. Zé Delivery, QR Code tá na tela, gente. Abre a câmera do teu celular, escaneia o QR Code, simples demais. A partir desse momento, você vai, abre o aplicativo, se cadastra e já faz o teu pedido. Fazendo o seu pedido, seja bebida, seja petisco, você já ganha um desconto do aplicativo automaticamente. Fazendo a compra, você também ganha pontos, acumula pontos. Que porque é aí claro. é o Zé Compensa. Exatamente. O Zé Compensa vai lá acumulando os pontos. Quanto mais compras você fizer, mais pontos você vai acumulando, para você ter mais chances de ter aquele descontão, né, que só o Zé Delivery tem. E também vale ressaltar, como eu sempre digo, entre nas redes sociais do Disque Cerveja Gelada. Lá Boa. tem cupons diários que eles postam, vocês copiam lá, colam e tem descontos todos os dias. Mandar uma alusão também para o nosso parceiro Romildo, né, da Casa do Sabor, o rei da parmegiana, chama o homem, ó,
quer almoçar, quer fazer aquela janta diferenciada, Casa do Sabor é o lugar certo. Agora que está no centro da cidade, melhor ainda. Então você que é nosso telespectador de fora, corre, vem pra cá, vem conhecer o espaço. A Casa do Sabor tá esperando por você. Tá top demais lá, beleza? O melhor, é o melhor. Casa do Sabor. Você só vai saber de verdade o que eu tô falando quando você vir visitar aqui a Casa do Sabor. Mercadinho Tucano, sai ganhando quem compra no Tucano as melhores ofertas, promoções, sorteios, lives e tudo mais. Só no Mercadinho Tucano. Eu vou até ajeitar meu bigode aqui. Ajeita aí, papai. E lembrando também que tem outros patrocinadores. Tem a KR Modas. Boa. Né, nossa parceirã. Alô, Carla, todas as meninas aí. Um abraço, né? Tudo. Vanessa também, da Bem Me Quero Moda Íntima. Cal. Brinque Peças. O menino do capacete não trouxe capacete. Boa. Mais uma cobrança, né? Mais uma. Alô, é isso aí, Neto. Cuida. Vamos continuar aqui nossa... Tá esquecendo de ninguém não, né? Se tiver, o pessoal reclama depois. Tamo junto. Obrigado pela parceria de Valeu, vocês. galera. Vou puxar aqui uma perguntinha aqui pro nosso querido padre João Paulo, não é isso? Coisa Isso. boa, coisa boa. Rapaz, ó, eu entrei numa discussão assim, porque assim, o pessoal tem que saber, discussão e briga são totalmente diferentes. A gente discute sobre muitas coisas, eu e minha família, né? No caso, nesse específico foi eu, meu tio e minha irmã. Então, assim, a minha irmã, na mesma linha de raciocínio que eu, que é o seguinte, padre. Como é que o senhor entende sobre influência, o mal, quando ele chega para a nossa vida? Por exemplo, se a gente tá muito mal realmente, mental, e aí como é que o senhor passa a mensagem para esse pessoal que às vezes está passando por uma situação difícil? E assim, na cabeça do meu tio, o mal ele já entrou ali sem nem pedir permissão. Na minha concepção, o mal ele só entra na minha vida se eu permitir. Não é isso? A verdade sempre é essa. Então, até eu lembro Jesus quando estava com algumas pessoas, né, discutindo algumas coisas, e ele estava vendo que os seus discípulos estavam com fome e eles queriam comer. Então, pegaram a comida e foram comer. E aí as pessoas, os fariseus, vendo essa situação, eles começaram a discriminar e eles dizer que eles estavam comendo e ficando impuros, né? Aí Jesus disse bem claramente: onde é que está de fato o mal? Onde é que está a impureza? Está naquele que vai entrar ou naquele que vai sair? Então, a gente às vezes olha um pouco dessa situação, porque a questão do mal, ela tem uma influência, sim, sobre a gente, porque a gente tem a tendência também do pecado. Sim. Então, a nossa natureza, ela tem a influência também a se deixar levar por aquilo que são suas paixões, suas fraquezas, os desejos, né? E aí vai realmente haver as quedas. Então, você pode realmente ser seduzido e levado você a uma situação de mal. Então, existe sim a tentação, mas não quer dizer que ele vai ter um poder sobre você. Agora, quando a gente fala de uma outra realidade, que aí vem a situação que a Igreja Católica ela fala de possessão. A possessão ela já vem de uma situação bem mais aprofundada e de uma situação que tem que ter muito conhecimento. Eu não posso dizer que uma pessoa que faz o mal, ela está possuída. Eu preciso conhecer a situação, acompanhar a situação e chegarmos a um ponto de dizer realmente ali existe uma possessão. Mas não é assim uma coisa tão simples. Não existe muito, hoje no mundo, a gente não pode dizer que existe, no mundo, posso dizer do mundo, existem muitas possessões comprovadas. Existem coisas que aconteceram, pessoas que praticaram coisas maus, até situações em que a pessoa, no caso, teve um surto psicótico, só que, no caso, naquele momento não é identificado, mas quando você vai acompanhar a pessoa, vai ver o que está acontecendo, então você consegue identificar ali alguma coisa, então é diferente. Aí que a possessão ela parte para um princípio bem diferente. Entendi. Você falando nessa questão, eu lembrei uma situação que quando eu estava aqui em 2009, Boa. eu acompanhei, foi bem interessante. Eu estava na casa paroquial e chegou lá uma professora e um toioteiro. E a professora muito aperreada com a situação. Disse: padre, pelo amor de Deus, me ajude porque teu menino está possuído na escola. Eu disse: possuído? Ela disse: sim. Aí fomos até a escola. Quando eu cheguei na escola, estava o menino dentro do banheiro, tentando ser segurado pelo vigilante. Estava uma professora com uma cruz, um outro jogando água benta. Meu Deus. E tentando dizendo que o menino estava possuído. Aí vamos a olhar o contexto da situação todinha, né? Então,
era uma pessoa que tinha um problema sério de cabeça, vamos dizer assim, né? Psicológico, mental. Não estava tomando a medicação. Naquele dia, uma das coleguinhas dele deu um empurrão nele, que ele ficou com muita raiva. Então, aí levou ele a um surto. E dali por diante, ninguém conseguia sustentar aquele menino. Aí, a mãe do lado também estava lá. A mãe chegou lá depois e dizia, ele está possuído. Aí chamava por um outro nome. Eu disse, não, ele não precisa chamar pelo outro nome. Ele tem um nome, chama o nome dele. Aí, esse menino depois, com um tempo, ele se acalmou e ficou normal. Não teve problema nenhum. E às vezes falta um pouco de entendimento para você discernir o que eu falo. o que é que de fato está acontecendo. Não posso chegar e dizer uma pessoa está possuída porque houve um surto de alguma situação. Então acompanhar para poder justamente a gente ter realmente uma conclusão daquilo que está acontecendo. Mas o senhor assim, já participou já de algum exorcismo? Já presenciou algum? Boa. Não. Mas sabe alguém já contou uma história assim? Nunca? Não. Porque é uma coisa, digamos, a possessão é uma coisa muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. A igreja, tanto quando a gente fala de possessão quando a gente fala de santidade, a igreja ela procura estudar muito para declarar existe uma possessão ou existe uma santidade ali. Para a possessão, ela vai procurar todos os meios científicos, de todos os próprios que tiver ali, que possa dizer alguma coisa a respeito para poder não haver um erro. Eu posso comprovar que ali existe alguma coisa sobrenatural. Só pra você entender que essa pergunta está aqui, porque assim, a gente assiste muitos filmes. É normal, né? Nos filmes. Com padres e tal. E assim, normalmente vai ter alguma cena falando sobre isso, mostrando essa realidade. Então assim, eu já assisti outros podcasts, volto a falar. E no caso do que eu assisti, ele falou sobre uma situação. E para essa situação tem que ser um padre específico da causa. Né? Cada diocese ela tem um padre exorcista. Ou deveria ter, pode ser que não tenha, mas deveria ter um padre exorcista. Para poder justamente ele acompanhar as situações que possam haver alguma manifestação. E aí, voltando nesse assunto do mal entrar ou não, se é realmente assim dessa forma, porque assim, na cabeça do meu tio, a influência do mal é assim, olha, o mal, eu digo que eu sou o mal, sabe? Tu vai ter que tomar essa água agora. É obrigado, né? Obrigado. Não é assim. Tu não tem o direito de escolher não, né? Se tu quer ou não. A possessão ela é uma questão... não é assim, tá? A possessão é diferente de uma situação de influência do mal, então é de escolha. Porque se você tem a opção de escolher fazer uma maldade ou não, é uma questão da sua mão. Você escolhe o que, é que você vai fazer. Mas aí, se a gente fala de possessão, a gente fala de um caso realmente de alguma coisa sobrenatural. Não é simplesmente de uma escolha. E não quer dizer, então, se a gente fosse dizer assim, pela maldade que existe no mundo hoje em dia, então todo mundo está possuído? Não seria o caso. Não é isso? Então não seria isso. É questão esse assunto aí a gente vai dar uma pausazinha. Tá bem pesado o assunto, porque realmente... Eu sempre entendi assim, que o mal, quando ele entra na minha vida, é porque eu deixei ele entrar. Definido isso aí, deixa eu falar o seguinte. Um assunto bem pertinente que eu queria falar com o senhor. Como é que o senhor lidar, se o senhor acha que a política e religião se misturam? Assim, política e religião podem caminhar um ao lado da outra tranquilamente. O que problema que tem é a politicagem. Isso aqui é o problema, acho, de todas as situações que a gente possa viver em qualquer lugar. Porque as duas coisas, elas visam o bem comum da própria sociedade. Tanto a religião, como também a própria política. Só que muitas vezes aqueles que estão à frente da política, né, então eles acabam lidando com a situação como fosse pessoal. Ele é o candidato, mas ele não é dele o mandato. É do povo que colocou ele lá. Então ele tem que trabalhar em vista de quê? Daquela comunidade. Sim. Mas muitas vezes é o meu benefício, é aquilo que é meu, aquilo que eu quero. E esquece que ele está ali representando um povo. Da mesma forma a gente fala da religião, eu estou aqui representando um povo. Então tem também a minha obrigação. Então quando existe uma questão da política e da religião, no sentido de saber dialogar, não quer dizer dialogar que eu vou estar apoiando A ou B, que eu vou estar subindo em palanque, que eu vou estar dizendo que esse crânio é mau, que esse crânio é ruim, que isso, aquilo, outro. Que isso aí acaba realmente entrando no veio de politicagem. Porque cada um tem ciência do quem é bom e quem não é bom. Cada um tem ciência do que quer ou que não quer. A gente às vezes fica preso a umas situações que é muito natural das cidades do interior, que justamente é o que se pode oferecer às pessoas. Então as pessoas apoiam quem me oferece alguma coisa. E na verdade não é simplesmente por isso.
Eu tenho uma obrigação, eu tenho um compromisso com aquele povo. Então, é diferente a gente poder saber que essa questão, como de uma forma viver com a realidade que a gente tem. Hoje, assim, dentro do Brejo, a gente sabe que tem esse veio político ou politicagem, ele é muito forte. Respira política, Né? Então, é muito forte isso. Mas é importante a gente saber como caminhar, como se ajudar, como de alguma forma contar com as parcerias que a gente tem. Hoje em dia, quando a gente precisa, quando a gente vai atrás de algumas situações, a gente consegue sim os apoios, consegue também caminhar, e isso vem ajudando sempre aquilo que a gente pode fazer também na igreja. Facilita, né? Ajuda, né? Sim, porque eu não tenho, se eu for dizer a você, eu tenho condições de fazer tudo, eu não tenho condições. Muitas vezes eu preciso de certos apoios para poder, de alguma forma, desenvolver certas coisas. A festa de São José é uma festa grande. Então, não é simplesmente só colocar uma flor no altar e celebrar a missa. É tudo que envolve, que está acontecendo ali. Mesmo se eu boto uma flor, ela é paga, não é de graça. Se eu boto uma vela, é paga. Se eu ligo uma luz, ela é paga. Então, tudo envolve também, não tem como a gente fugir de dinheiro. Quando alguma pessoa, ou mesmo até a própria prefeitura aqui ajuda, ou mesmo pessoas que são patrocinadores, estão colaborando para que a coisa possa acontecer. A própria festa de São José rola um movimento político também absurdo, né? Porque assim, é um costume daqui que da tradição, eu já cheguei, já encontrei, mas não tem nada contra essa questão, tudo bem, respeito. Sim. A última noite da festa, que seria a da novena, seria a prefeitura, os seus poderes públicos. A prefeitura sempre é aquela que apoia, que assuma também toda essa situação. Então, tem um peso nesse sentido aí também, do apoio que ela dá. Claro que, vamos dizer, bota uma guarda à disposição, bota a iluminação, tudo mais. Então, todo esse sistema que a gente, vamos dizer assim, é o mais normal dessas coisas. Mas aí, né? No dia, tem um apoio a mais para aquilo ali acontecer. Porque tanto a gente vê que é da última noite para o dia da festa. Que também é um movimento muito grande, né? A questão da procissão também em si, né? A multidão que vem para cá, né? Buscando. Esses últimos 2 anos, né? Que começou depois da pandemia voltar a coisa. Então, dizem, eu não sou... Como é que eu não sei fazer conta, o pessoal faz conta por o espaço, não sei como é que faz conta desse negócio aí, né? Que em média dava 10 mil pessoas. Então, se você diz assim, um evento dentro de Brejo de 10 mil pessoas, é um evento grande. É grande. Para você reunir essa quantidade de pessoas. Aí você diz, vem desse povo de diversos lugares, não é do Brejo em si. A gente tem gente de diversos lugares que vem para cá e participam e gostam dessa festa. Porque o município de Brejo em si, ele tem mais de 50 mil habitantes, né? Uhum. Então, é realmente muita gente, e vem gente de fora também, assim, pessoas que são devotas, né? Sim, sim. E é tudo um evento mesmo. É um envolvimento, né? Que você vê ali que existe das pessoas e gosta. Tem pessoas que têm suas promessas, né? Mantém suas tradições de ir com a sua família, de estar ali, né? E isso é algo bonito também, que você está vivendo, também uma experiência também religiosa na sua vida. O senhor tem sentido a busca das pessoas assim? Por exemplo, uma missa do domingo, como é que tá o movimento? O senhor vê que o pessoal está buscando mais a Deus ou diminuiu? Como é que funciona também essa questão? Olha, eu tenho visto bastante, assim, busca. Eu visto bastante pessoas, assim, que até eu não conheço, vamos dizer assim. Naturalmente, por a gente estar lidando com um público, então se você olha para ele todo santo dia ou mesmo toda semana, você já vira rotina, aquele né? rosto ali é conhecido. Mas eu tenho visto muitas pessoas que não são acostumadas a vê-las. Então, assim, vejo que também tem, de alguma forma, a chegada a outras pessoas também, de alguma forma, existe também uma busca também de outras coisas. Nessa questão de vinda à igreja, eu me espantei com uma coisa que foi agora com essa turma de Crisma que eu falei. Que tinha jovens que eu digo, você sabe de onde? Você estava onde? Que eu nunca lhe vi. Mas, assim, são 3 anos que tem para trás que terminaram uma caminhada e estavam presos dentro de casa, basicamente. Depois saem e agora começa, de uma forma, a ser novas pessoas ali a aparecer. Né? Mas que estão chegando, estão participando, estão vivenciando também a experiência. Bacana. Eu queria saber do senhor em relação realmente como é o pecado em si, se existe pecadinho, pecadão, né? Fazer tatuagem é pecado, beber demais é pecado. Eu queria saber como é que o senhor se posiciona em relação a isso. Assim, o pecado é tudo aquilo que acaba levando ao mal, né? Tanto a mim como também ao outro. E excesso também, né, padre? Então, tudo que vai levar ao mal. Isso. O excesso, de fato, vai levar a isso. Né? Então, verdade. A gente passa do limite em muitas coisas, porque tem certas situações que você perde o controle, perde a mão naquilo que ele está fazendo também. Então, está o erro, aí está o pecado. Aí você fala a questão de tatuagem, por exemplo. É pecado, não é pecado? Muita gente tem essas falas. E é interessante porque
lá em Levítico 19:28 fala bem claramente a respeito disso, que a gente não deveria justamente usar essa questão de pintar no corpo ou tatuar no corpo, né, imagens. Mas é interessante que a gente também tem que olhar o contexto daquilo ali. Por que existe essa fala? Porque justamente Deus reprovava as inscrições aos deuses pagãos. Que no caso eles eram aquelas pessoas que pintavam seu corpo com essas figuras de deuses pagãos. Então é condenado justamente a esse tipo de coisa. Aí vamos dizer, você tem um filho, você quer colocar no seu corpo o nome dele, por exemplo. E tem um amigo seu que coloca lá, eu amo Satanás. Tem uma diferença? O Raul só mexe no cabo dele ali. Não, pode falar. Pode falar. Tá tranquilo, Tá tranquilo? Tá tranquilo. Pode Aí, continuar. Porque como o senhor gesticulou aí bateu no cabo. Não, tá tudo certo. Tá pegando. Então tem uma diferença se você falar a respeito, tipo, eu coloco uma tatuagem no nome do meu filho, por exemplo, ou do seu filho, melhor dizendo, né? Então, e uma pessoa coloca lá, eu amo Satanás. Então tem uma diferença. Totalmente. Então você está cultuando uma coisa totalmente pagã. E você vai olhar uma tatuagem que tem o nome do seu filho, tem uma coisa totalmente diferente, tem um sentido de algo que representa algo verdadeiro para mim. Então a condenação, por exemplo, da tatuagem, ela é em cima disso aí, de que o pessoal tatuava naquele tempo a imagem dos santos pagãos, é isso? Seria dos deuses pagãos. Dos deuses pagãos, Dos isso. deuses pagãos. Que no caso eles, cultuavam e ali de uma forma se marcavam com aquelas imagens. Entendi como Então é. no contexto não é nem em si a tatuagem, Não. mas sim o que está sendo feito lá, Isso, né? O que tá porque sendo o que desenhado. você faz naquela intenção é justamente o que vai levar você de fato a viver o pecado. Naquilo ali que está fazendo no seu corpo. Que top, né, velho? O cara saber disso aí. Olha, tá vendo? Olha, não é pecado fazer tatuagem. Agora não faça tatuagem de Deus pagão, não. Pelo amor de Deus. De coisas, tem coisas que não tem sentido, Tem né? sentido, né? Não tem Claro, sentido, exatamente. Claro que é aquela situação também. Aí você disse, não tem sentido para você, mas para mim tem sentido. É. Tem muita Verdade. questão também de gosto. Né? Mas aí, por a tatuagem, eu vou para o inferno? Eu não posso dizer que você vai para o inferno ou você não vai para o inferno. Não depende de mim. Depende de você. Seu caminho não vai dizer que você tem uma coisa que você cometeu de errado, então você está condenado. Eu posso te condenar? Jamais. Depende de você, do que você E faz. entrando nesse ponto aí de aceitação, né? De aceitação, como é que a igreja católica, por exemplo, lidar? A igreja aceita homossexual? Como é que o senhor lidar com essa situação? Principalmente aqui em Brejo, se tratando do senhor mesmo. Como é que funciona? Assim, a igreja aceita qualquer pessoa, qualquer homossexual, qualquer interessante a gente coisa, falar essa sobre questão. isso. Não existe uma exclusão. O que é que a igreja ela vai, vamos dizer assim, bater de frente no sentido aquilo que é a prática. Porque a prática é o pecado, é o erro. Né? Então a gente tem que separar a pessoa, a gente tem que separar o pecado, ou o erro, ou a situação que, no caso, não é aquilo que a gente de fato deveria viver. Mas eu posso ser um homossexual vivendo dentro da igreja? Posso. Qual o problema? Não existiria nenhum problema a respeito disso. Porque eu estou me comportando de uma forma que eu estou vivendo a minha vida, sim, mas estou procurando também um caminho naquilo que eu gosto como religião. Estou procurando evitar o pecado. Da mesma forma, você pode dizer assim, um alcoólatra pode viver dentro da igreja católica? Pode. Eu vou também me comportar de uma forma que eu tenho que evitar também o meu vício. Aquilo que me leva também ao pecado. Depende de como eu quero viver. Se eu não quero viver, então eu vou me comportar da mesma forma que eu não tenho sentido algum e, não, no caso, não tenho como evitar aquela situação. Eu me deixo levar. Porque nesse sentido a pessoa está buscando a Deus, independente de estar se sujeitando a qualquer pecado, Sim. né? Ela está buscando ali, né? Aquilo faz bem para ela, então também não vejo... Porque a situação sempre é essa, a gente separar a pessoa e o pecado. A gente não pode colocar a mesma situação. Tem pessoas que são sujeitas a situações que viveram na sua vida, então pagam realmente um preço por aquilo ali, vivem aquelas situações ali, né? Mas aí precisa também, se ela quer viver, ela também entender que ela também tem que mudar de vida, em qualquer situação. E tendo esse assunto aí em aberto, qual é o seu maior desafio? Tendo em vista todo esse tempo é no catolicismo que fala, né? Como é que é? Qual foi o maior desafio do senhor? Se eu tenho alguma coisa assim a dizer assim, poxa, isso aqui foi... Eu aprendi, virei a chave e não quero mais viver aquilo porque aquilo ali me atrapalhou de certa forma. Às vezes a gente tem alguns desafios, né, de ter que enfrentar algumas realidades. Sim. Então, tipo, a gente chega em um lugar
E a gente pode encontrar rejeição, a gente pode encontrar desafios que às vezes o outro que passou antes de mim deixou lá alguma problemática. Então isso é muitas vezes desgastante, porque você paga um preço de uma coisa que você não fez. E as pessoas não separam as coisas, elas olham e dizem, é o padre. Então o padre é ser sempre a mesma pessoa. Se eu fiz uma coisa, beleza, então eu deveria pagar por aquele que eu fiz. Mas se foi o outro que fez, por que eu devo pagar? Eu devo levar aquela culpa. Então isso às vezes marca, isso às vezes é difícil. E não quer dizer que porque que é padre, que passou em um lugar, ele fez tudo correto. Ele pode ter feito alguma merda também. E aí justamente às vezes tem pessoas que vai lá para poder acompanhar, para poder ajudar, para poder refletir diferente e ajudar de alguma forma de novo o caminho ser feito. E isso assim, é muito desgastante às vezes, demais. a situação. Essa questão aí também de ser padre e tal, ter toda essa responsabilidade. Mas voltando aí, o senhor sempre pensou, em algum momento o senhor pensou em seguir outros caminhos, até mesmo dentro da palavra de Deus, ou o senhor pensou em seguir algum caminho diferente, em relação até à profissão mesmo, porque não deixa de ser uma profissão, né? Uhum. Assim, dentro da caminhada a gente tem altos e baixos. Hoje não, hoje eu estou tranquilo nessa questão, mas na época ainda de discernimento eu tive algum momento que a gente foi mais difícil a coisa, né? Então, o primeiro ano principalmente, porque eu, mesmo tendo dessa vida que eu tinha, eu de alguma forma estava saindo de casa pela primeira vez, estava deixando minha família, então tem todo um peso também que a gente tem de apego, de vida, também de mudança, porque no seminário a gente tem que aprender a lavar, passar. O seu seminário, o senhor teve que sair da sua cidade ou teve que sair do estado? Da minha cidade. Da minha cidade. Eu saí da Arco Verde e morei em Pesqueira, primeiro ano. Uhum. Depois o restante foi todo em Recife. Então tem uma certa distância. Então essa mudança, algum momento ela tem um peso também, né? De você saber que às vezes você tem que aprender a viver e aí tem que de fato organizar também a sua vida. Não tem mais mãe para poder fazer essas coisas, tem que né? fazer as responsabilidades, né? Isso. Lavar tudo, né? Passar. A cozinha a gente tinha a cozinheira, mas o restante, limpeza de quarto, organização da própria do seminário, tudo a gente era tudo a gente. Não tinha como ser diferente. Então, às vezes os desafios, a princípio, era tornar-se mais difícil. Então, aí leva a gente a desanimar um pouco. Então, nesse processo aí, o senhor não teve nem tempo de pensar em fazer outra coisa, no caso, né? Assim, de dizer assim, eu queria gostar de uma profissão, outra, não teve essa questão de passar na minha cabeça, não. Tava muito focado, tava realmente querendo buscar a palavra de Deus. Isso é bacana. Tá vendo, gente? Olha, vamos pra igreja, pelo amor de Deus. Né, padre? Com e o certeza. padre, como é que é o padre? A personalidade, brincalhão, gente boa, muito sério, como é que é? Pra quem quer conhecer o padre. Como eu já falei, né? Então, essa aqui é a questão de quem olha de longe vai ser sempre ver uma pessoa mais séria, né? Então, mas assim, me aproximando, a gente tem liberdade. Eu não vou brincar com você se eu não sei onde é que eu vou brincar. Eu acho que é um conhecimento também. Claro que para quem olha de longe, isso aqui é muito chato. Eu sei que eu tenho essa imagem de chato, de fechado, mas tudo bem, eu não vou. Não conheço, né? Não vou. Também assim, não sou também de estar. Se explicando, né? Dando piadinha, fazendo coisinha e tudo mais. Então, tem diferença de muitas coisas. Então, quem se aproxima e quem veio de longe, mas assim, não fico preocupado também com isso, porque é a imagem que cada um vai ter ali pelo fato de onde está. Ô, padre, eu tenho uma pergunta que eu sempre vejo assim nos podcasts, a gente assiste. Aí tem muita gente que não acredita em algumas partes do evangelho. É pecado a pessoa não acreditar em algumas partes. Muita gente até cita da parte de Noé, né, da arca. Muita gente acha que não acredita em algumas partes. É pecado não acreditar? Porque assim, a gente tem a Bíblia como a palavra de Deus. Então, tem uma revelação da palavra. Então, tudo aquilo que ali tem, a gente acredita que é uma palavra de Deus. Quando a gente parte para situações de estudos, a gente pode ter partes que a gente tem que entender o que de fato existe ali. Realmente tem uma comprovação científica, tem uma comprovação de que daquilo ali. Para poder a gente de alguma forma dizer assim, mas acreditar, dizer assim, não acreditei na Arca de Noé, não existiu, ou não existiu, como é que é? Tem alguma coisa que comprove? Existem diversas falas a respeito disso. O texto bíblico ele vai de alguma forma tentar autenticar aquilo ali e as provas elas vão de fato mostrar. Já existiam lugares que no caso já foi falado a respeito, onde estava, onde ficou os restos de alguma forma. Então tem todas umas falas a respeito disso. Claro que tem pessoas que dizem assim, eu duvido isso acontecer, como é que pode, isso é mentira. Só que eu vi até num podcast, ele falou que disse que na Bíblia tem dizendo o local que é, e foram fazer um estudo e tem até uma silhueta, né, em cima de uma serra, e a silhueta é o formato de uma arca, aí fica e tá fazendo estudos, né, sobre tentaram isso. desenterrar, não foi? Foi, então tentando fazer esses estudos, eu achei bem interessante. Porque são coisas assim, dos
estudiosos para essa questão de arqueologia, que vão procurar os artefatos, se existiu, como é que ficou, para poder, de alguma forma, ter ali aquele material que comprova algumas coisas, né? Mas a gente tem a Bíblia, né, como uma palavra de Deus que é uma revelada para a gente. Então, se eu dizer assim, se eu não estou acreditando, eu não estou acreditando. Não, eu só acredito um pedaço. Acredito ou não acredito? Você acredita em toda a palavra, eu não acredito em nada. Nada. Mas eu não posso dizer também assim, eu vou acreditar só no Novo Testamento. Não vou acreditar só no Antigo Testamento. Não, a gente tem a palavra de Deus, não é uma palavra completa. Não pode ser um pedaço. O pessoal fala muito sobre isso aí. Foi um ponto interessante que o senhor chegou aí. Sobre o Velho Testamento e o Novo. O Novo Testamento veio para iluminar o Velho, não é isso? Sim. Ele completa, no caso, aquilo que Deus fala, Deus sempre procurou fazer o que? Levar o homem a encontrar a salvação. No Antigo Testamento. Né? Então, ele coloca ali, primeiramente, a primeira parte, ele cria, mas o homem erra, peca, tudo mais, cai no pecado. Depois o homem se encontra preso, diante das situações que ele tem na sua própria vida. Então, depois começa a história do povo de Deus. Essa questão de Deus libertar o povo e conduzir até a terra prometida. E aí, justamente, esse caminho. O Novo Testamento, a gente vem com o próprio, aquele que é o Salvador de todos, que é o próprio Deus encarnado entre nós. Né? Então, ele veio para poder salvar. E aí, também todo esse relato da própria palavra de Deus para levar o homem a encontrar o quê? O caminho de volta para casa. O homem veio de Deus, então passou aqui, teve sua dificuldade, beleza, mas é chamado de novo a encontrar de novo a eternidade. Não ficar nesse mundo como se pertencesse a esse mundo. A gente não pertence a esse mundo, a gente está aqui de passagem. Então, é um processo. Ô padre, e existe vida após a morte? É uma coisa que a gente, às vezes, como é que a gente poderia dizer isso? A questão, quem foi que voltou para dizer? Entendeu? Né? Então, não tem como a gente dizer, porque quando a gente fala da questão da fé da Igreja Católica, a gente diz assim, existe o inferno, existe um purgatório e existe o céu. Se você vai para algum lugar. Não tem essa questão de ficar vagando e dizer que está em algum lugar, não vai estar ali, vai estar acolá. Não, você está em algum lugar. Aí por isso que, de alguma forma, quando a gente diz a gente tem um lugar, vai. Não adianta dizer que não, eu vou. Se criando recebeu uma visita de um espírito. Como é que eu poderia dizer? Como é que ela pode provar? Complicado. E o juízo final? Vai ser terrível? Depende de você. É isso. Depende de mim. Porque assim, isso a gente volta a à velha situação da liberdade que a gente usa para poder, de alguma forma, dizer a gente escolher a melhor parte ou a gente escolher a pior parte. Porque se eu escolho a minha parte que de fato me leva a encontrar a salvação, então não tem por que dizer assim, vai ser terrível. Vai ser a glória, vai ser realmente o auge de tudo. Não tem por que ter medo. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta eu querer o céu e de alguma forma viver simplesmente uma vida mesquinha, uma vida realmente sem sentido, uma vida de pecado. Como é que eu posso dizer assim, eu vou querer o céu se eu não busco ele? Aí pode ser terrível. Buscar enquanto se pode achar. Não é verdade? Uhum. Tá vendo aí? É isso aí. Fazer uma pergunta aí, pô. Vai aí. De boa, de boa. Ele tá aqui como ser humano também, ele não é só padre não, entendeu? Ele tá é gente boa. Eu gostei dele, eu gostei. Quando ele chegou aqui, todo cara feio, eu digo, misericórdia, meu Deus, o que é que eu vou perguntar esse homem, que eu tô nervoso. É feito ele falou. Eu fiquei nervoso. Você não conhece. Aí, eu conheci, né? Tá tudo certo, tá vendo, gente? Ele é gente boa. Calma, paciência. Mas a conversa fluiu bastante. O senhor atuou só em Brejo como padre também? Não. Então, eu tenho 16 anos de padre. Então, meu primeiro ano... Aqui em Brejo 5, não, né? Aqui 5. Aí, o primeiro ano foi em Buíque, vocês se conhecem Buíque. Aí, depois, o segundo ano em Pesqueira. Depois, vim 3 anos para cá. Depois, mais 3 anos em Belo Jardim. E 3 anos em São Domingos. E agora, 5 aqui. E o senhor tá aqui, mas você atende lá em São Domingos também, por ser município de Brejo? Não, porque o município, mais Brejo, no caso, tem tanto Fazenda Nova como São Domingos, 2 municípios que já são paróquias. Uhum. Então, por ser paróquias, são autônomos, então tem seus próprios padres. Então aqui, São Domingos e Fazenda Nova, cada um tem sua paróquia. Tem. No Brejo teria 3 paróquias, mas no caso, cada um está no município. Mas Brejo 7 só tem uma paróquia. E como é que é essa questão, assim, paróquia, matriz, essas coisas, como é que funciona? Eu não entendo, eu não consigo entender. Porque, tipo, São José, lá, é a matriz, é a primeira igreja de Brejo. Entendi. Ela é a matriz. Mas existe, aqui embaixo do Bom Conselho, ela é uma igreja grande, mas não seria ela ser a matriz, não, ela é uma co-matriz.
Teria que ser uma igreja que, no caso, ela não está em segundo lugar. E existem Boa. Pegou. as comunidades que têm as capelinhas. Você já passou por alguma comunidade Já, por aí pelo já, sítio? Tem as capelinhas. Então a gente chama as capelas. Então elas são todas ligadas à matriz. Tipo, a ligação das comunidades rurais, onde tem capela, a gente está sempre ligado à matriz. Se tiver aqui a Capela de São Vicente, por exemplo, está ligado à matriz. Tudo está ligado ao mesmo lugar. Agora que essa questão é interessante, porque assim, desde quando eu nasci, que eu comecei a ver as coisas, entender, eu vejo aquela igreja da praça, Tu achava que era é a mais antiga, Não. mas não é a da São José, no caso. Que no caso ela tem 232 anos. A De de paróquia. cima. De paróquia. Doido. De paróquia. Ah, de São José, no caso. Isso. Mas aí, ela com certeza, ela vem de uma história que, no caso, como capela, ela foi mais tempo antes também. Então, no sentido de ser comunidade, ela antes de 232 anos, ela tem mais tempo É 232 anos só de de paróquia. paróquia. Porque, no caso, para ser paróquia, ela tem que ser autônoma, no sentido de se manter, de manter o padre, de manter a missão que existe. Não é só dizer assim, aqui vai ser uma paróquia. Não, tem todo um processo também de caminhada. Para que a comunidade também perceba que ela tem uma missão, tem também uma obrigação de manter e de fazer as coisas acontecerem. Porque eu posso muitas vezes ter uma paróquia, mas ter toda a dificuldade porque o povo nunca vai entender como a coisa funciona. O povo tem que entender, que no caso não adianta, se o povo daqui não trabalhar para poder manter a realidade paroquial, a gente fecha a O batismo, fala um pouco sobre o batismo assim em si. É obrigatório, né, ser batizado. Acho que muita gente que só vem ser batizado já tá quase casado já e só procura se batizar quando vai casado. Eu já vi essas situações. A gente, assim, como igreja católica, a gente sempre coloca a questão do batismo como adesão da fé. Então, se a gente lembra os apóstolos quando saíam em missão, então aquelas famílias também que eram tipo ali visitadas, eram evangelizadas, elas também pediam o batismo. Não era um batismo forçado, elas pediam para ser batizadas. Então, quando batizava só o adulto? Não, batizava todo mundo, tanto pais quanto também os filhos. Então, batizado era pedido para toda a família. Então, eles abririam a fé. Então, a Igreja Católica, com essa visão apostólica também, quando ele estava em missão, ela hoje também faz o batismo de crianças. Então, quem é que pede o batismo à igreja? É o pai e a mãe. A primeira pergunta que a gente faz aos pais na hora do batizado é: o que é que vocês pedem à igreja? Pedimos o batismo. Pedimos a adesão da fé. Porque a gente acredita que pai e mãe têm uma fé, então quer também que seu filho siga também aquele caminho. Então, o pai e a mãe vai se comprometer em ajudar seu filho a viver aquele caminho de fé. Aí ele tem aí outra adicional, que seria os padrinhos. Os padrinhos para ajudar também os pais nesse caminho também de vivência da fé. Então vão juntos ajudar a criança. Aí tem diferentes situações de pensamentos, de poder de alguma forma vivenciar essa experiência, porque às vezes eu chamo um padrinho para meu filho porque eu gosto dele. Mas será que vai ser o padrinho ideal para meu filho? Eu mesmo não tenho, não. Eu não tenho padrinho nem madrinha, não. Então, Eu tenho pai e mãe só. não, mas você foi batizado numa fé. Sim, Então, sim. teve um batismo. Houve um discernimento para que eu entendesse que era o certo e o errado. Uhum. É isso. Então teve um batismo. Então, mas a Igreja Católica pede nesse sentido. Você ter, sim, os pais, claro, e ter também seus padrinhos que vão lhe acompanhar nesse caminho. Não quer dizer que eles vão interferir. Tem padrinhos que você pode ver hoje e depois não vê mais nunca. E tem essa realidade também. É verdade. Mas é o caminho que a gente tem. Então os pais pedem o batismo para seu filho e devem se comprometer em ajudar a crescer na fé. Então é um processo aí, para ele poder vivenciar. Não é uma coisa obrigatória que tem que batizar. Ah, se eu quero deixar meu filho batizar quando ele estiver grande, que ele escolhe. Não tem problema nenhum, é uma questão da sua escolha. Mas seu filho vai querer aquilo ali, vai ser legal para ele também aquilo ali, não sei. Mas cada um também escolhe também seu caminho. A igreja também não força. Porque você é católico, você tem que batizar seu filho. Não tem ninguém que vai lá e vai dizer que você tem que batizar seu filho a pulso. Não, você pode deixar para frente quanto tempo quiser. Ultimamente a gente tem feito umas turmas de batismo de adulto, que a gente chama. Eu acho que nesse tempo que eu estou aqui, acho que eu já batizei mais de adultos. Acho que mais de 100 pessoas adultas. Esse batismo... assim, como é que funciona o batismo, por exemplo, do católico? Porque eu tô acostumado a ver, por exemplo, no evangelho, tem aquele negócio lá, aquele ritual de mergulhar e tal, e... É uma cerimônia, no caso, né? Isso. Tem toda uma cerimônia que a gente começa. Que ritual, gente, não é só coisa ruim não, pelo amor de Deus. É uma cerimônia. Então, vai ter todo esse processo de perguntas, Sim. de conversa, de diálogo, né? Então, tem o evangelho no meio também, que a gente partilha também, procura também instruir também ali as pessoas. E num momento, dado momento, já depois da metade do vazamento da cerimônia, então tem o batizado. Que é o batismo nas águas que se chama, né?
A gente Tem usa... católico isso? A gente usa a fórmula, que no caso seria o batismo em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Sim. Espírito Santo. Que isso é um mandato apostólico. Quando Cristo disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente usa a fórmula, que são as palavras, tanto que tem algumas situações que aí vamos partir de novo para as diferenças. Algumas igrejas que não usam a fórmula do batismo completa, ela não diz Pai, Filho e Espírito Santo, às vezes diz só uma parte. Então tem as diferenças também. Então, nesses batismos, a Igreja Católica não aceita, mas tem alguns batizados que são aceitos na Igreja Católica, sem problema algum, como também alguma coisa que possa ver de um casamento, alguma coisa, depende de como seja. Então tem aceitações também na Igreja Católica, mas depende da igreja. Quando usa as fórmulas que a gente usa, a gente vai. Não o mesmo rito. Depende do tipo de cerimônia que foi Isso, feito, não é isso? mas assim, usando a fórmula que a gente conhece. Eles sabem o que a gente faz, a gente também sabe o que eles fazem. Então, a gente, de alguma forma, entende que ali existiu, sim, o batismo. Agora, que se não usou, então não existiu. Para a gente, ele não está completo. Aí a gente teria que batizar de novo aquela pessoa. Bacana demais. Porque para casar tem que ser batizado. Isso. Para casar na igreja, no caso. Porque, como eu disse, o batismo é a adesão da fé. Então, o meu primeiro passo seria aderir à fé para poder viver ela. Então, vou viver com o batismo e depois, consequentemente, todos os outros sacramentos. Batizado, primeira Eucaristia, casamento, confissão, unção, tudo vai ser a partir do batismo. Se eu não sou batizado, então não teria direito aos outros sacramentos. Porque não vivenciei a minha adesão da fé. Eu vou cuidar e batizar Rafael, tá na hora já, 3 anos já. Eu fui batizado pelo padre Danilo. O senhor batizou, acho que minha irmã, ou foi Arthur, eu não lembro. Mas eu lembro. Que é uma diferença também. Às vezes, criança, a gente tem criança até 7 anos, considerada criança. Depois de 7 anos, é considerada a idade da razão, a idade adulta. Por que a idade adulta? Porque ele decide o que ele quer. Ele diz sim, ele diz não, ele responde, ele sabe muito bem as coisas. Então a igreja considera já a partir de 7 anos a idade da razão. Então ele já é considerado como um adulto na sua própria inteligência. Porque antes disso é perguntado aos pais. Isso, aos pais. O primeiro a responder é aos pais. Porque a criança ela é pequena, é inocente. Então o pai, na sua fé, ele vai ser responsável. Bacana? Bacana demais. Que top, hein? Tá aprendendo um bocado, né? Tô com medo desse processo aí. Em vou igreja mentir. evangélica, né? Hã? Criado em igreja evangélica, tá aprendendo muita É, coisa, porque né? assim, é diferente. É diferente. Mas a prática é diferente. A doutrina é diferente, né? Uhum. A doutrina é diferente. Padre João Paulo, ele que é padre aqui da nossa cidade querida, Brejo da Madre de Deus, né? Isso que vem. Exatamente. Como é que tá gostando do nosso amigo aqui? Com certeza. Da nossa excelência, da nossa Muita autoridade. O pessoal pediu, né? A gente trouxe Foi, aqui. realmente. E é um prazer também ele estar aqui com a gente. De verdade. Um prazer ele ter... Agradecer por ter aceitado o convite, O né? senhor deixou a gente nervoso sem nem cogitar nada. Não, tem que fazer Eu uma deixei. pauta, tem que fazer um negócio, né? Bem Mas, alinhado. graças a Deus deu tudo Porque certo. é pra gente realmente entregar conteúdo para as pessoas Sim. Que não conhecem, né, a sua história, não conhecem as suas vivências, os seus desafios, a sua história, enfim. Gente, é o seguinte, ó. A gente já vai encerrar, né? Então, Já vamos deixar... Já agradecemos, Boa. né, por ele ter vindo. Vamos deixar as considerações finais dele, né? Uma mensagem que ele quer passar para as pessoas, para os jovens, para os seus seguidores na igreja. E é isso. Eu agradeço pelo convite, acho que é algo positivo a gente poder também sempre expandir um pouco o nosso o Pato papel, tem rede social. Né? Tem. Divulga aí também. A gente vai colocar lá. Divulga aí. Eu tenho Instagram, tem WhatsApp, mas WhatsApp não vou dar não, pelo amor de Deus, não o povo deixa meu juiz quieto, não. Mas Instagram pode ser, ainda pode ser, é mais tranquilo. O Facebook tem também, mas eu quase não uso mais, então tá lá, mas... Acho que quase ninguém usa tá muito. usando mais. Mas tem Instagram que eu sempre estou mexendo. Agradecer por esse convite, acho que a gente tem a possibilidade também de alguma forma chegar em outras pessoas também. A gente tem um público que está caminhando com a gente, mas a gente também pode também aqui a gente chegar a outras pessoas. Não é que eu vim aqui para poder fazer pregação, de dizer isso, aquilo, outro, mas a gente poder conversar, a gente poder também falar de algumas coisas, aquilo que a gente sabe que muita gente pode até ter alguma dúvida, a gente pode ajudar, né? Então, a gente sempre está à disposição, né? A gente tem a nossa vida, a gente tem nossas coisas que a gente corre para um lado para outro, né? O padre tem que ser administrador, tem que governar, tem que ser um pouco de construtor, né? Tem um monte de coisa que a gente tem que ser, né? Então, faz parte da missão que a gente tem e a gente vai a cada dia tentando dar conta do que a gente tem nas demandas, né? Não é fácil.
mas me coloco sempre à disposição aqueles que desejam conversar, uma orientação, uma ajuda, né, para poder de alguma forma ajudar. E quem quiser não conhecer a igreja, quiser conhecer, quiser participar, também seja bem-vindo. Não existe barreiras, né, para isso. A gente sabe que está sempre portas abertas, né, e a gente possa estar junto sempre. A gente sempre, a dizer horários, né, de missa, a gente sempre tem missa no domingo de 7 da manhã e domingo também sempre às 19 horas. Né, sempre são os horários que a gente tem mais ou menos fixos. E nas quintas-feiras a gente também tem algum momento. Né, então a gente sempre tem às 6h30 um momento de adoração e às 19 horas também missa. Então sempre tem esses dois horários. Algum momento a gente tem alguma coisa diferente, porque às vezes tem alguma festa, tem alguma coisa a mais, então a gente tem algum incremento a mais das coisas. Mas é disso aí. Então agradeço por esse momento, né? E estamos juntos. Qualquer coisa, a gente pode conversar mais em outro momento, alguma dúvida. Divulgue o seu arroba, o seu Instagram para o pessoal seguir o senhor lá, acompanhar os seus conteúdos. Eu não sei o que o senhor posta, resiste os momentos. Mais ou menos. Não sou muito de postar muitas coisas não, mas é mais só os meus stories. Mas vai ter, viu? Com sua autorização vai ter lá o arroba dele. Sim. Na descrição do nosso vídeo. É o arroba JPQV. Tá. Vamos colocar lá na descrição para vocês, se quiserem seguir, tá? Segue a gente também nas nossas redes sociais. Tá naquela ou tá nessa aqui? Tá nessa? Segue a gente nas redes sociais aí, pelo amor de Deus. Gente, se inscreve no canal. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida para que você se inscreva no canal. Amém. Tu nunca foi. Me perdoe, padre, eu pequei agora, eu usei o nome de Deus em vão. É o quê? Olha, já fosse alguma missa? Não. Vou levar você na missa. Você Pronto. vai conhecer. Quero conhecer. Vai Bem-vindo. Quero conhecer. Né? Eu não posso falar, né, de como é antes de ir, né? Então, exatamente. Toda Tem que conhecer, experiência, né? toda experiência é um começo. A gente vê, a gente olhar. Claro que você vai chegar lá e vai se sentir totalmente diferente. Você tem um caminho em um canto. Não, então confesso você pro chega... senhor que eu fui pro casamento do pai, como é diferente, mas assim, sei lá. E fiquei olhando pra um lado e pro outro, sem entender nada mesmo. Aquela coisa nova. Mas também não critiquei, Sim. não falei mal, não saí falando mal. Até porque religião, volta a falar, é uma coisa que não se discute, né? Cada um tem sua doutrina, cada um tem sua forma de levar a palavra de Deus. E como né? você disse assim, a questão de compreensão. Cada coisa está lá por algum sentido. Na igreja, tudo se você olhar tem um sentido, tem uma explicação. Ô, padre, por que todo santo tem a carinha triste assim? Não sei. Talvez o momento que fizeram a Acho imagem. que na hora no momento ele tava com a cara triste. Mas eu acho que tem cara triste, não tem cara sorrindo. Talvez os mais atuais, a gente tenha alguma coisa assim mais de sorriso, vamos dizer assim. Mas quando se fazia a imagem, fazia sempre aquela postura, né? De seriedade e tudo mais. É isso aí, gente. Brincadeiras à parte, eu pergunto porque eu gosto de passar a risada pras pessoas também. Isso é interessante. Aqui não é conteúdo só sério, né? E a gente tá trazendo um padrão, é a seriedade da coisa. Então tem que dar um sorriso um pouquinho também. Por é incrível pra que descontrair. pareça, hoje foi o mais sério que possível que a gente ficou aqui. Que a gente seguiu toda uma pauta pra vocês aí ficarem antenados. Tiramos algumas dúvidas, eu acredito. E ó, obrigado por você que veio nos assistir, clicou no link lá nas redes sociais. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha pra geral. O padre tá lá num podcast da mídia, vamos lá assistir. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que assistir o padre, eu não conheço ele, eu não tô falando mal dele, eu vou saber quem é esse cara. A gente tá dando essa oportunidade pra você conhecê-lo, tá? Então, Exatamente. Obrigado por chegar até esse instante aqui do vídeo, né? E é isso, Guilherme. Mais um, né? Se Deus quiser, vamos estourar aí com o padre. Mais um vídeo que vai bombar aí, viu? Se prepare. Esse tá legal, esse tá legal. Tamo junto! Olha na descrição lá, Valeu. todas as redes sociais, dos nossos parceiros também. Obrigado, tamo junto. E podcast da mídia, quem manda É a mídia. é a mídia. Valeu, tamo junto!